Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Deixe-me compartilhar com você o que temos feito até aqui. Alguns de vocês, ouvintes fiéis, podem estar se perguntando o que aconteceu com o professor, pois voltamos para Gênesis, capítulo 1, quando já estávamos no meio do livro, ou seja, no capítulo 25. O que acontece é que nessas semanas que estamos estudando o livro de Gênesis, possivelmente, alguns novos ouvintes foram adicionados recentemente. Eu achei que seria bom rever a introdução e, em seguida, continuar com o que estávamos fazendo antes. Eu tenho mais um estudo sobre o capítulo, uma revisão, e depois, aí sim, no programa seguinte, vamos começar no capítulo 25 novamente. Eu quero dar uma palavra de agradecimento aos nossos ouvintes e àqueles que nos apoiam fielmente em oração. Juntamente com vocês, somos colaboradores de Deus. Se não fosse por você, eu não estaria em frente a este microfone, falando com vocês. E saibam que vocês não poderiam ouvir a esses estudos, e então eu creio que essa é uma grande união que temos. O apoio de vocês financeiro tem nos ajudado a continuar estudando a Palavra de Deus. Portanto, estamos verdadeiramente unidos nesta obra. Por isso vamos unir as mãos, os corações e as nossas orações para continuarmos pregando a Palavra de Deus, a mensagem da salvação, para que a Palavra do Senhor continue sendo ouvida. Recentemente eu estava conversando com um representante de nossas estações de rádio e ele compartilhou o impacto do rádio na comunidade em relação ao alcoolismo, às drogas, etc. É uma influência maravilhosa desta rádio cristã em muitas áreas e nós agradecemos a Deus por isso. E é por causa disso que vamos unir os nossos corações em oração, pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando e que possa abrir os corações para o estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer novamente pela tua bondade e misericórdia que tornou possível para nós continuarmos transmitindo a tua santa palavra. Senhor, agradecemos pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Te pedimos, Pai, que essa palavra de hoje alcance os corações, os lares e mentes de muitas pessoas. E como resultado deste programa, algo aconteça no coração e na vida de cada um que nos ouve neste dia. E que isso possa mudar seu comportamento e destino eterno. E, Senhor, queremos ser cuidadosos com o fruto nascido através desse programa. Não queremos tomar para nós a glória e a honra que só pertencem a Ti, Senhor. Agora nós oramos por todos os nossos ouvintes hoje, os jovens, os idosos. Pai, abençoa e cuida de cada um deles. Que a tua palavra neste dia seja para te louvar e te glorificar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em nosso programa anterior, concluí fazendo a seguinte pergunta. Os 6 dias de Gênesis, capítulo 1, devem ser considerados dias literais de 24 horas ou como eras geológicas? Existe uma palavra em hebraico, ela é bem simples, tem 3 letras, Yom, e é usada em sentido figurado em muitos aspectos. Mas quando usada é sempre em relação a um período de tempo definido. O tempo pode ser uma era geológica, uma estação ou um evento incomum. No capítulo 2, versículo 4 diz: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Frequentemente, quando os profetas escreviam sobre um período de tribulações na terra, eles chamavam de Dia do Senhor. Joel menciona isso e também outros profetas menores. Aqui, a palavra dia é usada em sentido figurado para expressar um período de tempo. Em João, capítulo 9, versículo 4, o Senhor diz: Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que ele quis dizer com isso? Eu creio que ele usou a palavra dia aqui para expressar a nossa vida, um tempo de trabalho ativo. Nós usamos a palavra dia no sentido literal, quando nos referimos a um dia solar de 24 horas. Agora, o primeiro capítulo refere-se a 6 dias. Vamos ler Gênesis 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro.
Subirim as palavras primeiro dia. Este foi o primeiro dia. O versículo 8 diz, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. O mesmo se repete no versículo 13, o terceiro dia. Veja o versículo 19, no quarto dia. Versículo 23, quinto dia, e no versículo 31, o dia sexto. Eu não vejo nenhum problema em aceitar os 6 dias como dias solares de 24 horas cada um. Sinceramente, não vejo. Em cada um vemos a referência tarde e manhã. O fato de que estes dias eram regulados pela mudança da tarde e da manhã mostra que era um dia solar. Agora é verdade que o dia não foi dividido em dia e noite até o quarto dia. Então, alguém poderia dizer que não poderia haver uma noite e uma manhã sem um sol para sair de manhã e se pôr à noite. Mas, amigos, este argumento não é consistente. Veja, em algumas partes do mundo há 6 meses de dia e 6 meses de noite, sucedendo-se assim continuamente. As pessoas que ali vivem consideram cada dia como um dia que possui noite e manhã. Não importa se eles veem o sol ou não. Mas a evidência convincente está na própria Bíblia e é encontrada em Êxodo 20, a partir do versículo 8 até o 11. Vamos ler. Moisés diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esta passagem se refere a um dia solar. Não tenho dúvidas de que os dias, no versículo 9, são literalmente dias solares. Então o versículo 10 diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Não há nenhum argumento contra. É um dia de 24 horas. Se os dias mencionados nestes versículos são dias de 24 horas, os dias mencionados no versículo 11 também o são. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Eu não vejo justificativa para uma mudança neste versículo. Os 6 dias são interligados com os dias mencionados nos versículos de 8 a 10. Não existe nenhuma diferença entre eles. Bem, este é o meu ponto de vista e creio nisso porque Êxodo 20 me diz isso. Agora vamos ver um período de construção em Gênesis, capítulo 1. Durante 6 dias, Deus trabalhou para trazer forma e plenitude ao caos. Deus fará a terra e a atmosfera habitável para o homem que ele está prestes a criar. Eu creio que Deus não precisava de 6 dias para fazer a sua obra na terra. Ele poderia ter feito todo o trabalho em 6 horas, 6 minutos ou 6 segundos, se quisesse. Mas apenas sabemos que ele escolheu, ele decidiu fazê-lo em 6 dias. Em 1946, Thomas Griffith publicou um livro sobre Gênesis, e ele dividiu os 6 dias em 2 partes, e os ordenou em colunas paralelas. Por exemplo, o primeiro dia havia luz, em paralelo colocou o 4º dia com o primeiro dia, porque havia luz também. O segundo dia temos água e o ar. No 5º dia foram criadas as aves e os peixes. No 3º dia, o solo e as plantas. E no 6º, os animais e o homem. Podemos ver o paralelo aqui. No primeiro dia, a luz, e no 4º dia aparecem o sol, a lua e as estrelas. No 2º dia, Deus criou o ar e a água. No 5º dia, criou as aves para voar no ar, e os peixes para viver na água. No 3º dia, temos o solo e as plantas. No 6º dia, vemos os animais e o homem, que necessitavam da terra e das plantas. Assim, olhando rapidamente, você pode ver o paralelo entre o 1º e o 4º dia, o 2º e o 5º, e entre o 3º e o 6º. Com este simples esboço diante de nós, observamos um dia de cada vez. O primeiro dia aparece em Gênesis, capítulo 1, versículos 3 a 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O primeiro ato de Deus foi separar a luz das trevas. A luz é uma característica da natureza de Deus. Na Bíblia, lemos em 1 João 1,5. Deus é luz, nele não há treva alguma. A criação da luz foi, em um sentido prático, o próprio Deus invadindo o universo que ele criou. Isto resultou em uma separação, uma divisão, pois lemos que Deus dividiu, ele separou a luz das trevas. A luz e as trevas
marcam a diferença entre um Deus santo e o homem pecador. O nosso Senhor disse: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Em João 8,12 diz: "Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." O período em que a luz aparece, Deus chamou dia, e o intervalo de trevas chamou noite. Tanto no reino físico como espiritual, a luz é essencial para a vida. Em 2 Coríntios 4, versículo 6, lemos: "Pois Deus que disse das trevas, resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo." Vemos que a luz é o primeiro passo do caos à ordem, e da morte espiritual à vida espiritual. Vamos ver agora o segundo dia, que aparece nos versículos 6, 7 e 8 do capítulo 1. "E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo." A expansão do céu é a atmosfera. O que exatamente Deus fez no segundo dia? Bem, na minha opinião, uma simples explicação seria que ele dividiu as nuvens de água dos céus das águas da terra. Nós sabemos que há bastante umidade nas nuvens. Cada vez que chove, isso se torna muito óbvio. Com a separação dos dois corpos de água, a nuvem de água e a água da terra, Deus criou um espaço aberto entre eles, conhecido pelo nome de atmosfera, onde os pássaros voam e de onde temos o ar que respiramos. É o ar que circunda a terra. Vemos a necessidade dessa divisão porque a terra seria um lugar para o homem habitar. Concluo, portanto, que antes de Deus criar este céu atmosférico, as nuvens de água e a água da terra estavam todas misturadas, sem nenhum espaço entre elas. Se Deus tivesse criado o homem e o colocado na terra antes de terminar a obra do segundo dia, a terra nunca teria sido um lugar habitável e feliz para o homem. O homem poderia ter sido seriamente danificado em uma área inadequada. A atmosfera em torno da terra é uma das provisões mais importantes de Deus para o homem. Querido, vamos agradecer a Deus por sua obra do segundo dia da criação, porque sem ela não teria como. Vamos ver agora o terceiro dia. Versículos de 9 a 13. "E disse Deus: Juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No terceiro dia da criação, o primeiro ato de Deus foi continuar seu trabalho de separação. No primeiro dia, ele separou a luz das trevas. No segundo, fez separação entre as águas. Aqui no terceiro dia, ele separou a terra da água, uniu as águas da terra em áreas específicas e deixou outras áreas secas. As áreas secas chamou terra, que são os continentes, são as ilhas. Podemos ver isso como a obra do terceiro dia. Segue uma lógica e completa a obra do segundo dia, assim como o segundo dia segue a forma lógica e completa a obra do primeiro dia. Deus é perfeito, amigo. No segundo dia, as águas da terra ainda estavam todas misturadas com matéria sólida, e Deus viu que isso era bom. Também no terceiro dia, Deus criou a vida vegetal. Com a água separada da terra seca, a terra agora está pronta para produzir a vegetação. Foi nesse tempo que Deus criou o processo pelo qual a vida vegetal na terra pode se reproduzir. Essa foi a segunda metade do terceiro dia. O que veio primeiro, a planta ou a semente? Bem, na verdade, eu não sei. Eu não vou ser dogmático quanto a isso, mas eu creio que as plantas e os frutos foram criados primeiro. E depois eles produziram a semente. Cada um segundo a sua própria espécie. Veja, o contexto parece indicar isto. Não mostra que a semente foi criada primeiro.
De qualquer maneira, se a semente ou a planta surgiram primeiro, ambas tiveram que ser criadas. Vamos agora para o quarto dia. O que aparece aqui? Bom, aqui aparece o sol, a lua e as estrelas. Versículos 14 a 19. Observe que o versículo 19 diz: E foi a tarde e amanhã o dia quarto. O que aconteceu no quarto dia? Versículo 14, lemos: E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Como eu disse anteriormente, há uma ligação entre o primeiro e o quarto dia. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Quando Deus disse haja luminares, no plural, no versículo 14, ele não estava criando o sol, a lua e as estrelas neste momento. Ele não estava criando eles do nada. Neste quarto dia, Deus está fazendo esses luminares funcionarem com o propósito pelo qual ele os havia criado. A principal função desses luminares celestes foi para estabelecer as divisões do tempo, para separar o dia da noite. Essa divisão não foi para o benefício de Deus, porque Deus é eterno e atemporal e não está sujeito ao tempo. Ele não precisa de nada para fazê-lo lembrar do tempo. A obra de Deus no quarto dia foi parte da preparação da terra para o homem, para que o homem pudesse dividir o tempo em segmentos úteis. Estações, dias e anos se aplicam apenas para o tempo e a terra, nunca para a eternidade. O sol, a lua e as estrelas já existiam antes do quarto dia, porque eles são parte da criação em Gênesis 1, versículo 1. Mas até o quarto dia, eles não tinham operado como luminares para a terra. No quarto dia, Deus simplesmente fez com que os luminares, o sol, a lua e as estrelas, produzissem luz para dividir o dia da noite. Foi para o benefício do homem que Deus planejou criar este primeiro propósito dos luminares. Uma função mais ampla dos corpos celestes é que são sinais. Por favor, não me interprete mal. Não estou dando credibilidade à astrologia. A astrologia é contra a vontade de Deus e sua palavra. Os sinais estão associados com esses períodos de tempo definidos como estações, dias e anos. E Deus fez que eles iluminassem a terra para a bênção e benefício do homem. Veja o versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Sabemos que a luz que ilumina a terra durante o dia é o sol, e a luz que ilumina a terra à noite é a lua. Aqui diz que o sol é o luminar maior e a lua o menor. Mas como Moisés sabia que o sol era maior do que a lua? Os egípcios da antiguidade acreditavam que a lua era maior do que o sol, e o motivo da lua não ser tão quente quanto o sol é porque estava mais distante da terra. Mas eles estavam errados. O sol é milhões de vezes maior do que a lua, e a sua distância da terra é milhões de vezes maior do que a lua em relação à terra. Então Moisés estava certo. Ele escreveu por inspiração e direção do Espírito Santo. Se o homem tivesse escrito a Bíblia, ela seria um livro de loucuras e erros, e que tragédia terrível teria sido se a primeira página da Bíblia dissesse que a lua era maior do que o sol, como os antigos egípcios acreditavam quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. Vamos ver agora o quinto dia. O que Deus criou no quinto dia? Bem, ele criou os peixes e as aves. Versículos 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então o que temos aqui no quinto dia? Temos os peixes e as aves. No segundo dia, Deus fez separação entre as águas, criando a atmosfera. Toda a obra desses primeiros 4 dias seria uma preparação para a variedade de criaturas, peixes e aves. Nós podemos ver imediatamente a correspondente relação entre o segundo e o quinto dia. A água e o ar estão prontos para os peixes e as aves, ambos criados por Deus. Não necessariamente a partir do zero, mas possivelmente de um material existente, como aconteceu com o homem. Deus agiu de forma ordenada a fim de preparar a terra para sua maior criação, o homem.
E no versículo 22 diz: Deus os abençoou. Deus abençoou o que ou quem? Ele abençoou os peixes e as aves, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos. Isto, na verdade, foi uma ordem para reproduzir-se segundo a sua espécie. Em um ponto de ênfase é que a perpetuação dessas criaturas que Deus criou dependia do poder e da bênção de Deus. Deus é a fonte, a origem e o sustentador da vida. Aqui temos duas criaturas, peixes e pássaros, totalmente diferentes um do outro. Eles receberam o poder de reproduzirem-se, cada um segundo a sua espécie. São duas espécies diferentes, e essa limitação impede o cruzamento entre eles. Você nunca pode cruzar um peixe com um pássaro, e isto, amigo, é outro obstáculo que a evolução não pode resolver. Vamos agora para o sexto dia. O que Deus criou no sexto dia? Ele criou os animais e o homem. Parece que esse foi o dia mais movimentado de todos. Deus criou a mais alta forma de vida animal e finalmente criou o homem. Observe como a obra do terceiro dia corresponde ao sexto dia. No terceiro dia, Deus preparou a terra seca, a qual ele chamou de terra, e depois criou as plantas e árvores frutíferas, que servem de alimento tanto para animais como para o homem. Aqui são citados dois tipos de animais, os domésticos e os selvagens. Observe que os animais selvagens foram chamados de feras da terra. Os animais domésticos foram chamados de gado. Ambos podem unir-se sob a categoria de seres vivos, no versículo 24. Um ponto de destaque é o fato de que cada espécie é uma família separada e pode reproduzir apenas segundo a sua espécie. As espécies não podem ser misturadas, elas não podem cruzar. O homem, a obra-prima de Deus, foi reservada para o último dia, o último ato da criação. Ele era a coroa de glória de tudo que Deus havia criado, o administrador e responsável por tudo ao seu redor, e todas as suas necessidades foram supridas. Com a criação do homem, temos a primeira menção do sexo, porque lemos no versículo 27, macho e fêmea os criou. E logo depois, Deus criou o propósito do sexo, quando ele disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Versículo 28. Aqui se apresenta a instituição do casamento, em seu propósito primário. Depois, apresentaremos esta questão de forma mais ampla nos nossos próximos programas. Bom, em nosso próximo programa, continuaremos com o capítulo 25. Muito obrigado por nos acompanhar neste resumo do livro de Gênesis. Até o nosso próximo programa e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.